Gene Hackman, um dos maiores atores da história do cinema, faleceu em fevereiro de 2025, aos 95 anos, encerrando uma era de atuações inesquecíveis e uma vida marcada por mistérios e polêmicas. Mas o que chamou atenção após sua morte não foi apenas a comoção de Hollywood, e sim a impactante declaração de sua filha, Elizabeth Hackman. Em um depoimento surpreendente, ela expôs detalhes de sua relação distante com o pai e trouxe à tona verdades que poucos imaginavam sobre a vida pessoal do astro. O que ela disse? Quais foram as sombras que sempre acompanharam Gene Hackman fora das telas? E o mais importante, o que essa revelação significa para o legado do ator? Neste vídeo, vamos mergulhar nos bastidores dessa história e revelar as declarações mais chocantes da filha de Hackman. Muitos o conheciam apenas como o astro de Operação França e Os Imperdoáveis. Mas será que por trás das câmeras havia um homem incapaz de construir laços familiares? Durante anos, boatos sobre seu temperamento difícil, desentendimentos nos bastidores e até episódios de agressividade circularam em Hollywood. Agora, com sua morte, sua filha finalmente quebrou o silêncio e compartilhou o que realmente aconteceu. Você não vai acreditar no que foi revelado. Antes de continuarmos, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo é relevante e faz com que mais pessoas tenham acesso a essa história. E se você quer apoiar ainda mais o canal, considere mandar um Super Thanks. Seu apoio nos ajuda a trazer vídeos cada vez mais detalhados e bem produzidos. Mas se não puder, não tem problema. Comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu nessa história. E fica até o final, porque a última revelação vai te deixar impactado. Acredite, você não quer perder o desfecho dessa história que até agora estava escondida dos olhos do público. Então, sem mais demora, vamos direto ao que realmente aconteceu após a morte de Gene Hackman. Gene Hackman nasceu em 30 de janeiro de 1930, na cidade de San Bernardino, na Califórnia. Mas foi em Danville, Illinois, que passou a maior parte da infância. Desde muito cedo, sua vida foi marcada por dificuldades familiares, inseguranças e desafios que moldaram sua personalidade forte e determinada. Criado em um lar instável, Hackman teve de aprender a se adaptar rapidamente às adversidades da vida, algo que mais tarde se refletiria em sua maneira de interpretar personagens complexos e intensos no cinema. Seu pai, Eugene Ezra Hackman, trabalhava como operador de impressoras e era um homem de poucas palavras, muitas vezes distante da vida do filho. Sua mãe, Anna Lyda Elizabeth, tentava manter a família unida, mas também carregava seus próprios fardos emocionais. A relação de Gene com seus pais sempre foi carregada de conflitos não ditos, especialmente com o pai, que era visto por ele como uma figura ausente, indiferente e, eventualmente, como alguém que decidiu simplesmente ir embora sem olhar para trás. Quando Hackman tinha apenas 13 anos, o pai saiu de casa sem nenhuma explicação, deixando a família para trás. Esse abandono teve um impacto profundo no jovem Gene, que se viu forçado a amadurecer rapidamente. Ele se sentiu traído e desprotegido, algo que carregou consigo por toda a vida. Em diversas entrevistas, Hackman relembrou esse momento como uma das maiores feridas emocionais de sua infância. O fato de não ter tido um modelo paterno presente afetou sua maneira de se relacionar com os outros e até mesmo sua própria abordagem à paternidade anos mais tarde. Apesar dos desafios dentro de casa, Gene encontrou em Danville um refúgio momentâneo. A cidade, com suas ruas tranquilas e atmosfera tipicamente americana da época, era um lugar onde ele podia explorar sua imaginação. Desde pequeno, ele demonstrava um grande interesse por histórias, especialmente aquelas contadas nos filmes que assistia no cinema local. Ele ficava fascinado com os personagens fortes, os enredos envolventes e a magia de se perder em outra realidade. No entanto, sua vida real era bem diferente daquela que via nas telas. Na escola, Hackman nunca foi um aluno exemplar. Ele não se interessava muito pelos estudos formais e frequentemente entrava em conflito com professores e colegas. Ele se sentia deslocado, como se não pertencesse completamente a lugar nenhum.
Sua inquietação o fazia buscar diferentes atividades, mas nenhuma delas parecia realmente preencher o vazio que ele sentia dentro de si. Além disso, sua relação com a mãe também era complicada. Anna, que enfrentava problemas com o alcoolismo, muitas vezes não conseguia oferecer o suporte emocional que o filho precisava. Jenny cresceu em um ambiente onde as emoções eram reprimidas e onde demonstrar vulnerabilidade era visto como fraqueza. Isso contribuiu para que ele desenvolvesse uma personalidade reservada e, por vezes, explosiva. Ele não gostava de falar sobre seus sentimentos e tinha dificuldade em expressar carinho de forma aberta. Isso se tornaria uma característica marcante de sua personalidade ao longo da vida, tanto dentro quanto fora dos sets de filmagem. A necessidade de escapar daquela rotina e da sensação de não pertencimento o levou a tomar uma decisão radical. Aos 16 anos, ele mentiu sobre sua idade e se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Ele via o alistamento como uma oportunidade de sair de casa, de encontrar um propósito e, quem sabe, de provar para si mesmo que era capaz de enfrentar o mundo de cabeça erguida. O ambiente militar, no entanto, não foi exatamente o que ele esperava. Embora tenha servido como operador de rádio e viajado por diferentes lugares no Pacífico, Hackman teve dificuldades para se encaixar no estilo de vida rígido dos fuzileiros. Sua personalidade forte e seu temperamento independente o colocaram em conflito com seus superiores em diversas ocasiões. Ele não gostava de seguir ordens cegamente e sempre questionava as regras, algo que não era bem visto dentro da hierarquia militar. Durante seu tempo de serviço, Hackman amadureceu de várias formas. Ele aprendeu sobre disciplina, resiliência e trabalho em equipe, mas também percebeu que aquele não era o seu caminho. Ele sentia que ainda estava buscando algo, um propósito maior que não poderia ser encontrado ali. Depois de 3 anos no serviço militar, foi dispensado e voltou para a vida civil, mas agora sem muitas certezas sobre o que fazer a seguir. Ele experimentou diferentes empregos e tentou encontrar um rumo. Trabalhou como atendente de loja, operário e até mesmo como assistente de produção de rádio, mas nenhuma dessas experiências parecia oferecer a satisfação que ele buscava. O primeiro grande relacionamento de Gene Hackman aconteceu na década de 1950, quando conheceu Faye Maltese, uma jovem e encantadora secretária de banco, com quem se casou em 1956. Na época, Hackman ainda não era um ator famoso e lutava para se estabelecer profissionalmente, o que significava que os primeiros anos de casamento foram difíceis financeiramente. O casal enfrentou dificuldades enquanto Gene se dividia entre trabalhos temporários e pequenas oportunidades no teatro e na televisão. Apesar da instabilidade, Faye acreditava no talento do marido e sempre o incentivou a continuar perseguindo seu sonho. O casamento parecia sólido. E com o tempo, a família cresceu. Jenny e Faye tiveram 3 filhos, Christopher, Elizabeth e Leslie. No entanto, à medida que a carreira de Hackman começou a ganhar tração nos anos 60 e 70, com papéis de destaque no cinema, sua presença em casa tornou-se cada vez mais rara. Ele estava sempre viajando para filmagens e imerso em sua busca pelo reconhecimento profissional. Para Hackman, a atuação não era apenas um trabalho, mas uma obsessão, algo que ele levava extremamente a sério. Ele passava horas estudando roteiros, analisando seus personagens e buscando a melhor forma de interpretá-los. Esse comprometimento, embora tenha resultado em performances brilhantes na tela, teve um preço alto dentro de sua família. Com o passar dos anos, a relação entre Jenny e Faye começou a se desgastar. O distanciamento emocional entre os dois tornou-se evidente, e a convivência foi ficando cada vez mais difícil. Hackman era um homem introspectivo e não costumava expressar seus sentimentos com facilidade. Faye, por outro lado, sentia-se cada vez mais sozinha e sobrecarregada com a criação dos filhos, praticamente sem o apoio do marido. A tensão crescia a cada ano, e apesar das tentativas de manter o casamento funcionando, a separação tornou-se inevitável. Após 3 décadas juntos, Jenny e Faye se divorciaram em 1986. A relação de Hackman com seus filhos também foi marcada por desafios. Embora fosse um pai provedor, garantindo que sua família tivesse segurança financeira e conforto, ele nunca foi um pai presente emocionalmente. Seu foco estava em sua carreira,
e sua ausência era sentida pelos filhos, especialmente por sua filha Elizabeth. Em entrevistas, ela revelou que sentia uma grande distância emocional entre ela e o pai. Ele nunca foi alguém que se abria ou demonstrava afeto facilmente, disse ela certa vez. Para Elizabeth, crescer como filha de um astro de cinema significava lidar com um pai que parecia estar sempre ausente, mesmo quando estava fisicamente presente. Christopher e Leslie também enfrentaram dificuldades em estabelecer uma conexão mais profunda com o pai. Hackman não era do tipo que comparecia a eventos escolares ou participava ativamente da vida cotidiana dos filhos. Ele tinha dificuldades em equilibrar sua dedicação ao trabalho com sua vida familiar, e essa dinâmica criou um certo afastamento entre ele e seus filhos. Em alguns momentos, ele tentou se aproximar, mas a barreira emocional que construiu ao longo dos anos sempre dificultava essas tentativas. Após o divórcio, Hackman se viu sozinho novamente. Mas não por muito tempo. Poucos anos depois, ele conheceu Betsy Arakawa, uma pianista clássica e empresária, que se tornou sua grande companheira. Betsy era 30 anos mais jovem que Jean, e a diferença de idade chegou a ser alvo de comentários na época, mas o relacionamento dos dois se mostrou sólido e duradouro. Eles se casaram em 1991 e Betsy trouxe uma nova fase para a vida de Hackman. Diferente de seu primeiro casamento, desta vez ele optou por um estilo de vida mais tranquilo e reservado. Ao longo da vida, ele enfrentou inúmeros desafios, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Desde os primeiros anos de sua juventude até os momentos finais de sua carreira, Hackman lidou com rejeições, inseguranças, problemas de saúde e um temperamento difícil que, em várias ocasiões, comprometeu seus relacionamentos pessoais e profissionais. A verdade é que, por trás do astro do cinema, havia um homem que constantemente batalhava contra seus próprios demônios internos. Desde cedo, Hackman sentiu na pele o peso da rejeição. Quando decidiu seguir a carreira de ator e ingressou na Pasadena Playhouse, uma tradicional escola de teatro, foi rotulado como um dos alunos menos promissores de sua turma. Os professores não viam nele o perfil de um astro de Hollywood, e a crítica constante o desmotivava. No entanto, ele era teimoso e determinado, e as opiniões negativas apenas alimentaram sua vontade de provar que estavam errados. O mesmo aconteceu quando tentou conseguir seus primeiros papéis no cinema e na televisão. Por anos, ele recebeu nãos consecutivos, sendo frequentemente rejeitado por diretores e produtores que acreditavam que seu rosto comum e sua aparência pouco convencional não se encaixavam no perfil dos protagonistas da época. O rótulo de ator mediano o acompanhou por muito tempo e, mesmo após começar a ganhar notoriedade, Hackman ainda carregava essa insegurança dentro de si. Hackman também tinha um temperamento difícil, algo que o acompanhou ao longo de toda a sua carreira. Durante as filmagens, era conhecido por ser intenso e exigente, o que ocasionalmente causava atritos com diretores e colegas de elenco. Um dos casos mais notórios aconteceu nos bastidores de The Royal Tenenbaums, 2001, filme dirigido por Wes Anderson. Hackman não tinha paciência para o estilo meticuloso do jovem diretor e, em diversas ocasiões, demonstrou seu descontentamento de forma brusca. Ele chegou a chamar Anderson de menininha em tom de menosprezo, o que deixou o ambiente tenso no set. Bill Murray, que também fazia parte do elenco, precisou intervir e acalmar os ânimos para evitar um confronto maior. Essa não foi a única vez em que seu temperamento explosivo causou problemas. Em vários momentos de sua carreira, Hackman foi descrito como um profissional difícil de lidar, e muitos diretores preferiam evitar trabalhar com ele para evitar conflitos. Além dos desafios emocionais e profissionais, Hackman também enfrentou momentos delicados em sua vida pessoal. Seu primeiro casamento com Faye Maltese, que durou 30 anos, foi marcado por dificuldades, especialmente devido à sua ausência constante. Ele estava sempre em gravações e raramente passava tempo com sua família. Isso gerou um distanciamento entre ele, sua esposa e seus filhos, algo que nunca foi completamente resolvido. Quando o casamento finalmente chegou ao fim, em 1986, Hackman lidou com o divórcio de forma silenciosa, sem grandes escândalos na mídia, mas internamente foi um período extremamente difícil para ele. Apesar de ser visto como um homem durão, a separação o afetou profundamente,
e ele admitiu mais tarde que sentia remorso por não ter sido um marido mais presente. Sua relação com os filhos também foi complicada. Hackman sempre teve dificuldades em demonstrar afeto e era emocionalmente distante. Seus filhos cresceram sem sentir uma verdadeira conexão com o pai, algo que ficou evidente quando sua filha Elizabeth, já adulta, deu entrevistas revelando que nunca teve um relacionamento próximo com ele. Ela descreveu Hackman como alguém inacessível, que estava presente fisicamente em alguns momentos, mas emocionalmente ausente. Essa falta de vínculo pesou sobre ele nos anos seguintes, mas sua personalidade reservada o impediu de tentar corrigir esses erros do passado. Ele não era do tipo que expressava arrependimento abertamente ou fazia gestos públicos de reconciliação. Além das questões familiares, Hackman também enfrentou desafios com sua saúde. No início dos anos 1990, ele sofreu um ataque cardíaco leve, um grande alerta de que precisava desacelerar. Ele percebeu que precisava cuidar melhor de si mesmo e que a pressão e o ritmo intenso do cinema poderiam lhe custar caro. Em 2012, outro susto, Hackman sofreu um acidente grave de bicicleta e precisou de atendimento médico. O incidente reforçou ainda mais a necessidade de levar uma vida mais tranquila. Hackman nunca gostou dos holofotes e, mesmo após sua aposentadoria, evitava aparições públicas. Ele via a indústria como um jogo de influência, onde o talento raramente era o único fator decisivo para o sucesso. Em uma entrevista ao New York Times, ele declarou: "Hollywood não é um lugar para os mais talentosos. É um lugar para os mais espertos e mais sortudos. Se você não souber jogar o jogo, você está fora, por melhor que seja." Essa visão cética e desiludida sobre a indústria causou desconforto entre os executivos e até entre alguns colegas, que viam suas palavras como um ataque direto ao sistema que o consagrou como um dos maiores atores de sua geração. Outro ponto que sempre gerou polêmica foi sua visão sobre a violência no cinema. Durante uma entrevista na década de 1990, quando promovia o filme Unforgiven, Os Imperdoáveis, um jornalista perguntou se ele se sentia desconfortável por interpretar personagens violentos e moralmente ambíguos. Hackman respondeu sem hesitar: "A violência sempre esteve presente na humanidade. Fingir que ela não existe ou que não pode ser retratada no cinema é hipocrisia. Eu prefiro mostrar a realidade do que criar uma ilusão confortável." Essa declaração foi recebida com críticas por parte de alguns ativistas e jornalistas, que argumentavam que o cinema deveria ter mais responsabilidade na forma como retrata a violência. Hackman, por outro lado, manteve sua postura firme e nunca se desculpou por suas escolhas de papéis, acreditando que sua função como ator era contar histórias, independentemente do quão sombrias ou brutais elas fossem. Se suas opiniões sobre Hollywood e a violência no cinema já geravam desconforto, seu comportamento nos bastidores de filmagens também contribuiu para sua reputação de ator difícil. Hackman era conhecido por ser extremamente exigente consigo mesmo e com os outros, o que frequentemente resultava em conflitos com diretores e membros da equipe. Seu primeiro grande sucesso, ele entrou em diversos desentendimentos com o diretor William Friedkin. Hackman queria explorar diferentes nuances do personagem Popeye Doyle, enquanto Friedkin insistia em um tom mais agressivo e direto. A tensão entre os dois era tão grande que, em uma ocasião, Friedkin perdeu a paciência e deu um tapa na nuca de Hackman para provocar uma reação mais realista. O ator, furioso, ameaçou deixar o filme, mas acabou voltando no dia seguinte, reconhecendo que aquele papel era sua grande chance de estourar em Hollywood. Ele achava que Anderson demorava tempo demais para decidir detalhes que, em sua visão, eram insignificantes. A irritação de Hackman atingiu um ponto crítico quando ele chamou Anderson de menininha na frente do elenco e da equipe, uma atitude que deixou o ambiente tenso no set. Bill Murray, que também fazia parte do filme, precisou intervir e acalmar a situação para evitar um problema maior. Mais tarde, Wes Anderson revelou que, apesar das dificuldades, considerava Hackman um gênio da atuação e que a intensidade do ator era um reflexo de seu compromisso com a arte. Ele se envolveu em um incidente de trânsito que gerou grande repercussão na mídia. Segundo testemunhas, Hackman dirigia em uma estrada no Novo México quando outro motorista o fechou de forma brusca. O ator, conhecido por seu temperamento explosivo,
Não deixou barato. Ele saiu do carro e foi até o outro motorista, discutindo acaloradamente antes de dar um empurrão no homem. O caso chegou à polícia, mas Hackman não foi preso. O incidente, no entanto, reforçou sua fama de homem impulsivo e impaciente, algo que já era conhecido por seus colegas da indústria. Apesar de seu comportamento às vezes agressivo, Hackman também demonstrava frustração com a forma como a imprensa lidava com sua imagem. Ele não gostava de dar entrevistas e evitava eventos de gala sempre que possível. Em uma rara conversa com um repórter da revista Esquire, ele desabafou sobre sua aversão à mídia. As pessoas acham que sabem quem eu sou porque me veem no cinema, mas não sabem nada. A imprensa cria uma imagem que não tem nada a ver comigo. Eu nunca quis ser famoso, só queria atuar. Essa dificuldade em lidar com a fama fez com que ele se tornasse cada vez mais recluso ao longo dos anos, evitando aparições públicas e recusando convites para eventos de premiação. A morte de Gene Hackman, ocorrida em fevereiro de 2025, marcou o fim de uma era para Hollywood e para os fãs do cinema. Aos 95 anos, o lendário ator faleceu de causas naturais em sua casa em Santa Fé, Novo México, onde passou seus últimos anos em completa reclusão ao lado de sua esposa, Betsy Arakawa. Embora sua saída das telas tenha ocorrido 2 décadas antes, seu nome nunca deixou de ser reverenciado como um dos maiores de todos os tempos. Sua morte foi sentida profundamente pelo público e pela indústria cinematográfica, mas também trouxe à tona sentimentos complexos entre seus familiares, especialmente sua filha Elizabeth, que teve uma relação distante com o pai e usou esse momento para expor emoções que ficaram guardadas por anos. A notícia de sua morte foi divulgada inicialmente por um comunicado breve de sua família, informando que Hackman faleceu de forma tranquila em sua casa, cercado por sua esposa e alguns poucos amigos próximos. O anúncio não veio com grande alarde, condizendo com o estilo discreto que Hackman manteve ao longo dos últimos anos. Ele já havia se afastado completamente da mídia, recusando entrevistas, homenagens e qualquer tipo de exposição pública. No entanto, mesmo sem querer os holofotes, sua partida provocou uma enxurrada de homenagens na imprensa e nas redes sociais. Atores que trabalharam com ele, diretores renomados e até mesmo aqueles que nunca tiveram a chance de conhecê-lo pessoalmente prestaram tributo ao homem que definiu uma geração de interpretações intensas e inesquecíveis. Entre as declarações mais emocionantes estavam as de antigos colegas, como Robert Duvall e Dustin Hoffman, amigos de longa data que cresceram junto com Hackman nos primeiros anos de carreira. Duvall relembrou a luta que os três tiveram para conquistar espaço em Hollywood, e como Hackman sempre teve um espírito determinado, mesmo quando tudo parecia estar contra ele. Clint Eastwood, que trabalhou com Hackman em Os Imperdoáveis, disse que o ator era uma força da natureza, um daqueles talentos raros que fazem tudo parecer simples, quando na verdade estão entregando algo de outro nível. Mas se a indústria do cinema estava em luto, a reação mais impactante veio de sua filha, Elizabeth Hackman. Diferente das declarações formais e cuidadosamente escritas de Hollywood, Elizabeth fez um pronunciamento que trouxe à tona as cicatrizes emocionais de uma vida inteira. Seu depoimento foi mais do que uma despedida. Foi um desabafo de alguém que passou grande parte da vida tentando entender o homem por trás da lenda. Em um comunicado publicado em suas redes sociais, Elizabeth escreveu: "Meu pai foi um homem de talento inegável, mas emocionalmente distante. Eu gostaria de ter tido mais tempo para conhecê-lo de verdade. Sua ausência foi sentida durante toda a minha vida. Ele deixou um legado incrível no cinema. Mas como pai, ele era um enigma que eu nunca pude realmente decifrar." Essa declaração ressoou de maneira intensa, pois confirmava o que muitos já suspeitavam. A relação de Gene Hackman com sua família, especialmente com seus filhos, nunca foi realmente próxima. Ao longo dos anos, Elizabeth já havia dado algumas entrevistas onde mencionava que seu pai era um homem reservado, que não costumava demonstrar afeto e que estava sempre mais envolvido com sua carreira do que com a vida familiar. Com sua morte, essas palavras ganharam um peso ainda maior. A declaração de Elizabeth gerou um misto de reações. Alguns fãs entenderam sua dor e sua frustração, reconhecendo que nem todos os grandes artistas conseguem equilibrar suas carreiras com a vida pessoal. Outros, no entanto, criticaram o momento da declaração,
argumentando que deveria ser um momento de homenagens e não de exposição de ressentimentos. Mas para Elizabeth, essa foi uma oportunidade de dizer algo que ficou guardado por muito tempo, um sentimento que, possivelmente, nunca teve a chance de expressar diretamente ao pai em vida. A relação distante entre Gene Hackman e sua filha não era segredo para aqueles mais próximos. Durante sua infância e adolescência, Elizabeth cresceu vendo o pai constantemente ausente, ocupado com filmagens, eventos e compromissos que o mantinham longe de casa por longos períodos. Quando ele estava presente, sua postura era muitas vezes fria, com pouca demonstração de carinho ou interesse genuíno pela vida dos filhos. Esse padrão se manteve mesmo depois que Hackman se aposentou e passou a viver de maneira mais tranquila. Ele nunca tentou reconstruir os laços familiares de forma significativa, mantendo um contato esporádico e formal com seus filhos. Com a morte de Hackman, Elizabeth não apenas lidava com o luto, mas também com a realidade de que nunca teria a chance de resolver as questões que ficaram pendentes entre ela e o pai. Ela carregava perguntas sem resposta, memórias fragmentadas e a frustração de nunca ter conseguido romper a barreira emocional que Hackman sempre manteve ao seu redor. Em um momento de profunda reflexão, ela escreveu em uma postagem subsequente: "Muitas pessoas conhecem meu pai apenas pelos filmes que ele fez, mas eu o conhecia de uma forma diferente. Eu o conhecia pelo silêncio nas ligações, pelos encontros breves, pela sensação de estar diante de um muro que nunca poderia escalar." As palavras de Elizabeth tocaram muitos que passaram por situações semelhantes com seus próprios pais, especialmente aqueles que cresceram em famílias onde o trabalho e a ambição profissional consumiam o tempo e a energia dos pais. Para ela, Gene Hackman era um ícone para o mundo, mas um estranho dentro de casa. Isso não significava que não houvesse amor ou respeito entre os dois, mas sim que havia uma distância que nunca foi realmente superada. Após as declarações de sua filha, a imprensa revisitou antigas entrevistas de Hackman, buscando pistas sobre sua visão da paternidade e sua relação com os filhos. Em algumas raras ocasiões, ele admitiu que não era um pai presente e que o sucesso em sua carreira teve um preço alto. Em uma entrevista nos anos 1990, ele disse: "Quando olho para trás, percebo que poderia ter feito algumas coisas diferentes. Mas a vida acontece rápido e nem sempre conseguimos equilibrar tudo da maneira certa." O grande diferencial de Hackman sempre foi sua capacidade de trazer nuances para seus personagens. Mesmo interpretando vilões ou figuras moralmente ambíguas, ele conseguia fazer o público enxergar humanidade nessas figuras. Ele não interpretava caricaturas, mas sim seres humanos complexos, com falhas e virtudes, medos e motivações. Isso fez com que muitos de seus papéis se tornassem inesquecíveis, pois ele nunca entregava uma atuação superficial ou previsível. Cada personagem seu tinha camadas que só se revelavam com o tempo, e essa profundidade se tornou sua assinatura no cinema. Além de sua contribuição direta com suas atuações, Hackman também influenciou inúmeras gerações de atores. Muitos dos grandes nomes de Hollywood o citam como referência e inspiração. Sua presença nos sets de filmagem era uma verdadeira aula para os mais jovens, e sua dedicação ao ofício servia como exemplo de profissionalismo e comprometimento. Diferente de muitos astros de sua época, Hackman nunca se deixou levar pelo estrelato. Ele sempre manteve os pés no chão e encarava a atuação como um trabalho sério, e não como um meio de alimentar seu próprio ego. Mesmo após sua aposentadoria em 2004, sua influência continuou sendo sentida. Seus filmes permanecem sendo estudados por cinéfilos e aspirantes a atores, e sua abordagem realista à atuação continua sendo um modelo para aqueles que buscam construir personagens autênticos. Muitos diretores também reconheceram a importância de Hackman para o cinema, destacando sua versatilidade e capacidade de elevar qualquer cena em que estivesse presente. Alguns cineastas chegaram a admitir que, ao escrever um roteiro, pensavam em como Hackman interpretaria determinadas falas, tamanha era sua presença marcante na tela. Seu legado também está presente na forma como ele conduziu sua vida fora das telas. Diferente de muitos colegas de profissão, Hackman não se prendeu à necessidade de permanecer na mídia mesmo após sua aposentadoria. Ele soube a hora de parar e fez isso sem alarde, sem grandes despedidas,
simplesmente desaparecendo do radar de Hollywood. Esse afastamento só aumentou o respeito que muitos tinham por ele, pois mostrou que sua paixão sempre foi a arte e não a fama. Ao se retirar, ele reforçou ainda mais sua aura de mistério e deixou uma última lição. É possível ter uma carreira grandiosa sem precisar estar constantemente sob os holofotes. Outro aspecto fascinante de seu legado foi sua transição para a escrita. Após deixar o cinema, Hackman se dedicou à literatura e escreveu diversos romances, explorando novos talentos e provando que sua criatividade não se limitava apenas à atuação. Embora não tenha alcançado o mesmo nível de reconhecimento na literatura, essa fase de sua vida mostrou que ele nunca deixou de se reinventar e de buscar novas formas de expressão. Poucos atores de sua geração tiveram essa capacidade de se afastar completamente da indústria e encontrar satisfação em outros campos da arte. O impacto de Hackman no cinema é inegável, e sua ausência é sentida até hoje. Mesmo com tantos anos longe das câmeras, sua presença ainda ressoa, e seus filmes continuam sendo revisitados e celebrados. Ele pertence a uma era de atores que valorizavam a entrega total ao personagem, sem depender de efeitos visuais exagerados ou roteiros artificiais. Seu trabalho permanece como um lembrete do que há de mais puro na atuação. A habilidade de contar histórias de forma verdadeira, sem precisar de artifícios para capturar a atenção do público.